Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, dizer que é um prazer, por um lado, ter companheiros aqui de mesa que são pessoas que eu admiro e estimo há bastante tempo e, portanto, para mim é um privilégio. E, por outro lado, é uma satisfação ter uma plateia jovem, não de alunos universitários, o que penso que é sempre positivo, sobretudo nos tempos em que correm. A minha tarefa não é fácil falar sobre o tema a guerra, os capitães e o fim do regime num curto espaço de tempo, mas vou tentar manter-me dentro do tempo que me está atribuído e vou tentar, não poderei aprofundar muito nenhum dos temas, mas vou tentar construir um conjunto de peças, ligá-las para que tudo isto tenha alguma lógica e sequência. Começando pela guerra, portanto, a guerra colonial portuguesa em África no século XX, eu penso que é necessário, para nós entendermos de facto o fenómeno da guerra colonial, é preciso andarmos um pouco para trás ao fim da Segunda Guerra Mundial. Isto porquê? Porque, como sabem, a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945 e há profundas mudanças a nível planetário que se geram a partir dessa data. E há três que são extremamente relevantes, em meu entender, para compreender o fenómeno da guerra colonial portuguesa. A primeira grande realidade é que, do fim da Segunda Guerra Mundial, saem dois grandes vencedores, duas potências vencedoras, que são os Estados Unidos da América e a União Soviética, que se vão constituir até praticamente 1990 as duas únicas superpotências do mundo. Esta é uma primeira realidade. A segunda grande realidade é que a Europa encontrava-se ainda numa situação dramática de pós-guerra, ainda com feridas extraordinariamente abertas, com a sua estrutura física e material muito destruída em muitos pontos e também com graves problemas morais pelas próprias circunstâncias da guerra. E a sua economia encontrava-se também extremamente debilitada, como é normal num continente que foi arrasado por uma guerra durante 6 anos. Esta, portanto, é a segunda grande realidade. A Europa em situação débil, tendo em conta que eram algumas das potências europeias detentoras de largos e grandes impérios coloniais. Esta é a segunda realidade. A terceira realidade é que, face até ao desfecho da própria Segunda Guerra Mundial, começam a aparecer nos territórios colonizados por essas potências europeias movimentos de libertação e de independência desses seus próprios países. Portanto, estes três factos que surgem no fim da Segunda Guerra Mundial, vão ser relevantes e condicionantes e são necessários, em meu entender, para perceber até a política e porque é que a guerra se deu como deu. Com este pano de fundo, estes dois senhores que estão ali na fotografia, portanto, o presidente americano Roosevelt e o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, José Stalin, entenderam-se, mesmo antes do final da Segunda Guerra Mundial, entenderam-se em muitos aspectos. Portanto, a partir do momento de 1943, em que começou a ficar claro a derrota militar da Alemanha, eles começam a perspectivar o mundo do pós-guerra. E nesse mundo do pós-guerra, estes dois senhores, por motivos completamente diferentes, vão concluir que não havia mais motivo para que as potências europeias mantivessem os seus impérios coloniais. Esta é, de facto, houve várias conferências que não vale a pena aqui referir, nem há tempo, mas em que eles, por motivos, como digo, motivos diferentes, vão ambos estar de acordo sobre este princípio. E também não é por acaso que, no final da Segunda Guerra Mundial, logo em 1945, surge a Organização das Nações Unidas. Por sinal, ela ainda é criada antes da própria rendição do alto comando alemão, portanto, penso que em 25 de abril de 45, penso eu, e em que há a sua Carta de Princípios, em que nessa Carta de Princípios reconhece o direito dos povos dos territórios não autónomos, portanto,
dos territórios que estavam sob soberania externa, portanto colónias, ou acesso à sua autodeterminação. Portanto, este é um princípio fundamental que vem dar conteúdo jurídico e legitimidade à luta dos povos das colónias, dos diversos países europeus. Em virtude disto, em 1961, eu aqui esta data vou referi-la várias vezes, porque é a data do início da Guerra Colonial Portuguesa, a maioria das ex-colónias da Grã-Bretanha, França, Holanda, Alemanha, Itália, Espanha e Bélgica tinham acedido à sua independência. Portanto, eu tenho aqui uma listagem que não é exaustiva, mas podemos ver que, por exemplo, na Ásia, logo na década de 40, por exemplo, a joia da coroa do Império Britânico, a Índia, em 47, reparem só 2 anos após a guerra, atinge a sua independência, ainda que formando 2 países, a União Indiana e o Paquistão. Mas a Birmânia, a Indonésia, o Vietnã, Laos, Camboja, Malásia, Singapura, por aí fora, como digo, não é exaustivo. E nos anos 50 começa um processo muito idêntico em África. E se repararem, por exemplo, em 1960, praticamente toda a África Ocidental, a norte do Equador, praticamente toda ela atinge a sua independência. Portanto, há aqui, queria com isto transmitir-vos que há um movimento, de facto, de descolonização por parte das potências europeias que, no final, portanto, da década de 50, princípio da década de 60, está em grande parte concluído. E agora vamos ver o que é que se passa em Portugal. Portanto, Salazar, logo no fim da Segunda Guerra Mundial, apercebe-se claramente de que há uma grande mudança a ocorrer. Ele tem vários discursos da altura em que mostra perfeitamente que ele se apercebe dessas mudanças. Só que, e aqui recorro a um termo que eu penso que é importante do professor Fernando Rosas, a política do Estado Novo a partir da Segunda Guerra Mundial é uma política de resistência. E, portanto, a resistência aqui vai resistir à democratização do regime, vai resistir à descolonização e vai também resistir a um desenvolvimento na lógica do mundo ocidental. E se repararem aqui, estes são os 3 Ds do programa do MFA. Mas aqui só nos interessa o D da descolonização. Portanto, Salazar vai tentar resistir. Portanto, não vai tentar evitar que lhe aconteça o mesmo que todas as potências europeias, que aconteceu às potências europeias. Mas o que é que ele vai fazer para tentar essa resistência? Não vai fazer nada de material relativamente à relação com as colónias portuguesas em África, mas aquilo que vai fazer é apenas um artifício legal. No fim da Segunda Guerra Mundial, portanto em 45, a relação de Portugal e o seu império colonial fazia-se através de uma lei conhecida pelo Ato Colonial de 1930, penso eu. Ainda Salazar era só ministro das colónias e não era ainda presidente do Conselho. E essa lei definia que Portugal tinha um império colonial. Império esse, constituído por vários territórios, em que era uma lei sinistríssima, em que, inclusivamente, tinha um anexo, que era o Estatuto do Indígena, em que estavam previstos os trabalhos forçados em determinadas condições. Portanto, os autóctones dos territórios coloniais portugueses não eram cidadãos portugueses, eram, sim, indivíduos com vários estatutos, mas não eram cidadãos portugueses, eram indivíduos, eram indígenas, e por isso tinham um estatuto próprio. O que é que Salazar vai fazer? Salazar vai fazer um artifício. Vai revogar esta lei em 1951, reparem, em 1951, só 6 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, já com muitos países já independentes, vai fazer um artifício, vai revogar esta lei, vai pôr grande parte do seu conteúdo na própria Constituição, vai manter em grande medida o Estatuto do Indígena, mas qual é o artifício que ele vai fazer? Vai chamar aquilo que antigamente era o Império Colonial Português, vai passar a dizer que Portugal é um país pluricontinental,
Portanto, há uma assimilação das colónias como se fossem províncias portuguesas e vai dizer que Portugal é uma nação una do Minho a Timor. E, portanto, este artifício foi para quê? Para fugir, de facto, àquele rótulo que ele poderia ter face aos territórios não autónomos. E, de facto, há uma realidade em que já na década de 60 as Nações Unidas perguntam a Portugal quais são os territórios portugueses, sob a administração portuguesa, não autónomos, e Portugal diz, não temos nenhum. Portanto, isto foi um artifício que nada tinha de material, mas foi um artifício legal para tentar fugir a esta classificação das Nações Unidas. E é óbvio, não é, que nestas circunstâncias os povos das colónias portuguesas vão começar a organizar-se e vão abrir uma guerra colonial que começa em 1961. Portanto, vamos passar propriamente à guerra colonial de 1961, mas é importante termos este enquadramento, ou seja, há uma lógica internacional de que Portugal vai fugir. Portanto, a guerra colonial inicia-se em 15 de março de 61 em Angola e começa, de facto, de uma forma extremamente dramática, porque foi iniciada por uma organização que se chamava União das Populações de Angola, UPA, movimento apoiado pelos Estados Unidos e que faz, de facto, massacres horrorosos sobre populações civis, brancas e negras, fazendeiros. Mas aqui há uma coisa interessante que é preciso referir e que os meus camaradas e historiadores Aniceto Afonso e Matos Gomes referem com grande clareza, é que, e hoje está documentado, o governo português tinha informações seguras de que ia haver movimentações militares contra Angola, contra o norte de Angola. E não tomou nenhuma medida de caráter militar de defesa dessas populações. E, de facto, em março de 61, existiam no território de Angola 7 companhias do Exército, portanto, companhia é uma unidade, e nós vamos falar isso mais à frente, com cerca de 150 a 180 homens. Havia 7 dessas companhias, 5 das quais eram tropas nativas sobre as quais não havia certezas sobre a sua própria lealdade. E a Marinha e a Força Aérea tinham efetivos reduzidíssimos também em Angola. Portanto, a forma como se dão os massacres de março de 61 tem também como grande culpa o facto de não haver uma única unidade militar na zona dos Dembos onde se deram aqueles massacres. Quando, e repito, hoje está documentado, havia informações claras de que ia haver movimentações militares. A guerra colonial, que se inicia em março de 61, estende-se em janeiro de 63 à Guiné e em setembro de 64 a Moçambique. Eu queria vos mostrar aqui, só por uma questão de... Eu penso que vocês saberão, mas de qualquer forma é curioso ver um pouco esta geografia. E reparem, nós temos aqui Portugal, não é? E vamos ver aqui que a guerra dá-se aqui na Guiné, e a Guiné estava a cerca de 3 mil quilómetros aqui do continente, da metrópole, dá-se em Angola a 9 mil quilómetros e dá-se em Moçambique a 13 mil quilómetros. Reparem, eu penso que de Lisboa a Paris são 2 mil quilómetros, reparem só o volume destas distâncias. E é curioso também verificar que, por exemplo, isto são distâncias por mar, mas, por exemplo, os aviões portugueses não podiam sobrevoar, por exemplo, se fossem daqui de Lisboa a Luanda, não podiam fazer este caminho assim. Porquê? Porque estes países todos tinham-se tornado independentes e vedaram o espaço aéreo às aeronaves portuguesas. Portanto, um avião tinha que dar esta volta para ir para aqui. Portanto, reparem só como é que um país como o nosso, na altura com 8 milhões de habitantes, vai fazer uma guerra durante 13 anos a esta distância física. Portanto, eu penso que isto é quase que evidente, mas é bom relembrar este aspecto. Por outro lado, para vermos agora, começamos a falar em números, que em 25 de abril, portanto, no final da guerra, os militares portugueses nos 3 teatros de operações ascendiam a 150 mil homens, o número total.
E só para compararem, e vocês têm ouvido falar muito na Guerra de Vietnã, os Estados Unidos, com uma população 23 vezes superior à nossa na altura, nunca ultrapassou os 540 mil homens no Vietnã. Reparem, em termos de rácios, o esforço que era pedido a uma população de 8 milhões. E, portanto, na altura, a juventude tinha um serviço obrigatório que, na prática, chegava aos 4 anos, quase, e as comissões em teatro de operações eram de 2 anos. Como é que o Exército se vai organizar para fazer esta guerra? Isto aqui vamos começar a entrar agora nos capitães, porque é o segundo tema, portanto, que é a guerra, os capitães e o fim do regime. Como é que se organizou o Exército? Como sabem, Angola e Moçambique eram extensões enormes de território e era necessário que o Exército encontrasse maneira de cobrir o território com as suas unidades militares, por um lado, com aspectos operacionais, portanto, fazendo face, sobretudo, às zonas de maior risco, mas também de enquadramento das populações, uma vez que estávamos numa guerra de guerrilhas em que o controle das populações era vital. E assim fez uma quadrícula, a chamada quadrícula, portanto, dividiu o território num quadriculado e colocou unidades dispersas em locais que lhes pareceu mais eficazes para atingir os seus objetivos. E vão colocar aí umas unidades. Quem vai ocupar esses postos ou essas posições nessa quadrícula são umas unidades militares chamadas companhias, que eram comandadas por um capitão. Eram conjuntos de 150 a 180 homens que tinham essa responsabilidade de coordenar quer os aspectos militares, pura e simplesmente, quer outros muito importantes. Isto também é chamado a atenção pelos meus camaradas Aniceto Afonso e Matos Gomes, é que Portugal não tinha uma administração colonial capaz. E então foram as Forças Armadas Portuguesas e estas companhias que tinham que acumular as suas funções propriamente militares com funções de caráter de administração civil. E, portanto, o que vai acontecer é que vai sendo cada vez mais necessário, uma vez que a administração civil não se desenvolve, vai ser necessário aumentar progressivamente estas companhias nessa quadrícula. Isto foi o que eu disse e, portanto, é preciso agora salientar que o comando dessas unidades, as companhias, no fundo, que era a unidade-chave do Exército Português na Guerra Colonial, era de um capitão. Um capitão era um oficial do Exército que tinha 25 a 30 e poucos anos, em média, portanto, um jovem, a quem era dada a responsabilidade de, durante 2 anos, era atribuído um efetivo de cerca de 150 a 180 homens e eram largados para uma posição onde ele tinha responsabilidades de caráter operacional, de caráter administrativo e de caráter logístico. Portanto, tinha uma função completa relativamente a esse pessoal. E, portanto, foram os capitães, de facto, que comandaram diretamente os milhares de homens que passaram pela guerra. Eu chamo aqui a atenção, faço aqui uma à parte do seguinte. Vocês reparem, o país na altura era muito mais rural, do que é hoje. E, portanto, o que acontecia muitas vezes é que havia soldados que saíam do interior do país, embarcavam num navio, não é? E desembarcavam em Angola ou Moçambique, com um clima completamente diferente, com uma fauna completamente diferente, não é? Com burros às riscas, com pessoas, com negros, que provavelmente muitos deles nunca tinham contactado, com hábitos de vida completamente distintos e longe das suas casas e das suas famílias. E era o capitão que tinha que aguentar, aqui entre aspas, os problemas desses próprios homens, que eram todos os jovens, não é? Problemas de caráter operacional, problemas de alimentação, muitas vezes que faltava, tinham que caçar para conseguir garantir a sua própria alimentação, problemas de próprio alojamento, dos próprios quartéis, e problemas pessoais dos seus próprios soldados. Portanto,
o capitão é um indivíduo que vai ter uma escola muitíssimo importante neste quadro de guerra colonial. E eu tenho aqui, vou-vos ler integralmente um texto do meu camarada General Pesará, em que ele define muito bem as características, isto vai ser importante para o 25 de Abril, e diz ele: a vivência acumulada no comando de cerca de 150 de homens, o confronto com dificuldades, desenvolveu nos capitães traços de personalidade em que se destacam o espírito de decisão, a habituação ao risco, o gosto pela iniciativa, o desafio das responsabilidades, a ultrapassagem das suas competências, a recusa de sistemas formais, a solidariedade com os subordinados, a cumplicidade com os iguais e a contestação aos superiores. E se vocês repararem nisto para a frente, vão ver aqui os condimentos dos homens que fizeram o 25 de Abril. E, passando, falei das companhias, falei dos capitães, vamos falar agora da própria guerra em si. Era óbvio que Portugal não ia ter condições de manter uma guerra em 3 frentes de um período indefinido. E, portanto, vai-se começar a notar um esgotamento das próprias Forças Armadas portuguesas. Esse esgotamento tem 2 componentes, há mais, mas há uma componente de pessoal e uma componente de material. Relativamente à parte do pessoal, vai-se sentir quer ao nível das praças, portanto, ao nível dos escalões mais baixos da hierarquia militar, quer ao nível dos quadros intermédios dos capitães. E aqui é interessante ver quais são os efetivos totais durante a guerra. Se nós repararmos, esta curva a preto são os efetivos totais dos 3 teatros de operações, e a vermelho, Angola, Guiné, Moçambique e Guiné. Portanto, vamos verificar que há um aumento constante e irregular do número de homens que foram necessários nos 3 teatros de operações. Portanto, há um aumento constante. E se repararem, quem sabe um bocadinho de matemática, está aqui feita a curva, o declive da curva, mesmo assim é razoavelmente acentuado. Este é o primeiro aspecto. Por outro lado, isto vai fazer com que haja grande dificuldade no recrutamento de quadros de militares, praças, soldados. Por outro lado, há também um número que é pouco conhecido. É que o número de portugueses que faltaram, de jovens que faltaram à incorporação, ou seja, quando foram chamados para a tropa, não apareceram, a partir do ano de 65, praticamente, estabiliza muito perto entre os 18% e os 20%. Ou seja, há um número de faltosos. Portanto, a base de recrutamento já não era alta e há muita gente a faltar, quase 20%, ou às vezes mesmo mais de 20%. Isto pode ter alguma explicação, não conheço estudos, mas é capaz de haver aqui, é quase óbvia, uma interligação entre estes faltosos e a imigração que foi fortíssima nesses anos. Está aqui um gráfico da imigração portuguesa, em que mais escuro são a imigração clandestina para a França. Reparem que há aqui, pode haver aqui uma relação direta, ainda que eu não conheça nenhum estudo que a faça, mas entre os faltosos e a imigração. Como é que o governo vai resolver isto? Simples. Vai começar a fazer a incorporação local de tropas em cada um dos teatros de operações. Ou seja, vai passar a haver unidades africanas em crescendo em África. E isso chamou-se, e foi conhecido pela africanização da guerra. E podemos ver aqui um gráfico em que vemos a preto aquele gráfico que vimos anteriormente, no fundo, a evolução dos efetivos totais, e aqui vemos, neste cor-de-rosa, são os efetivos que vêm aqui da metrópole, e a amarelo os efetivos de recrutamento local. Vamos ver que, de facto, vai haver um crescente esforço do recrutamento local relativamente ao recrutamento da metrópole, até porque o recrutamento da metrópole não havia condições de o continuar a fazer não havia pessoas, ponto final. E, portanto, este fenómeno chamou-se africanização da guerra.
depois irá ter consequências, mas já não é aqui a altura para falar nisso. Relativamente aos oficiais, há efetivamente aqui este aumento de efetivos deve-se à necessidade de cada vez haver mais unidades, aquelas tais companhias. E vamos ver aqui um gráfico com a evolução do número de companhias que foram necessárias até a final da guerra nos 3 teatros de operações. E vamos ver que há também uma curva que é razoavelmente semelhante à curva do aumento de efetivos e chegamos à soma fantástica de, em 1974, temos 400, quase 500 companhias em teatros de operações, companhias de combate. Ora, é evidente que para eu ter estas companhias, esta quantidade de companhias, tinha que ter um estoque de capitães capazes de rodar. Ou seja, estas companhias tinha 500 companhias, tinha que ter 500 companhias a comandá-los. Daqui a 2 anos, essas companhias rodavam e tinham que ter mais companhias comandadas por capitães. E onde é que eu os ia buscar? Há aqui outro gráfico importante, é que onde é que eles eram formados? Na Academia Militar. Era o local, o estabelecimento de ensino que formava oficiais dos quadros permanentes. O que se vai verificar é que, a partir de 66, há uma queda acentuada do número de oficiais que são formados na Academia Militar. E podem-se ver aqui, de facto, essa curva começa a ser drasticamente descendente. Consequência, não há estoque de oficiais do quadro permanente para guarnecer as companhias de combate, apesar dos oficiais do Exército fazerem sucessivas comissões em África, de 2 anos. Muitas vezes estavam cá 2 anos, estavam lá 2 anos, estavam aqui 1 ano e voltavam logo a seguir outras vezes 2 anos. Isto faz surgir uma nova realidade na guerra, que vem provar esse esgotamento. É que, como é que isto se resolve? Formam-se oficiais, não do quadro permanente à pressa, para comandar companhias. E aqui esta curva é também muito engraçada, porque mostra a azul escuro as companhias comandadas por oficiais milicianos e a azul mais claro as companhias comandadas por oficiais dos quadros permanentes. O que se vai verificar é que vai haver uma troca de companhias de combate. Vai começar a haver mais companhias, vai diminuir o número de companhias comandadas por oficiais dos quadros permanentes e vai haver um aumento de companhias comandadas por oficiais milicianos. Portanto, as curvas acabam por se cruzar aqui no ano de 1972. E é evidente que isto tem uma consequência óbvia. É que a qualidade do comando não se pode travar uma guerra em que não haja oficiais dos quadros permanentes. Portanto, a qualidade de comando é obviamente afetada. Não pode deixar de ser. Quem eram estes capitães milicianos? Muitas vezes eram oficiais que já estavam licenciados, muitas vezes estavam já na sua vida efetiva, profissional, e de repente eram chamados para a tropa, põem lá uns galões, pega lá 180 homens e vai para a guerra. Aqui o meu camarada, estou aqui a vê-lo, Vasco Lourenço, conta uma história muito engraçada do indivíduo que o foi render, mas agora não tenho aqui tempo, do indivíduo que o foi render, a ele, à Guiné, que era um homem que nem mais nem menos era cônsul de Portugal em Belo Horizonte, veio cá porque acabou a comissão, pegaram nele e foi para a Guiné. Claro que ele devia ir motivadíssimo, não é? Mas pronto, essa história depois ele contará noutra altura. Portanto, há de facto um problema na qualidade do comando das nossas tropas, há uma qualidade na formação do próprio pessoal e há, obviamente, estes oficiais milicianos não iam moralizados. E, portanto, há uma quebra da moral e da motivação das nossas próprias tropas. Portanto, isto para vos falar no esgotamento de pessoal. Ainda para falar em pessoal, no pessoal, sim, é preciso só focar que houve, no cômputo geral, houve cerca de 9 mil mortes durante toda a guerra colonial e deficientes com deficiência permanente, sem contar deficiência psicológica e psiquiátrica, houve 16 mil.
É engraçado, eu tenho aqui o gráfico da evolução desses mortos e é interessante verificar que em 74, e apesar dos processos de paz já se terem processado a partir de meados de 74, mesmo assim, isto aqui, este primeiro ponto do gráfico é até ao 25 de Abril, aqui é depois do 25 de Abril. Portanto, no ano de 74 ainda há 800 mortes em combate. Portanto, reparem que é um número que a sua tendência é crescente. E depois tenho aqui um gráfico, que depois eu posso deixar à professora Inácia, com a distribuição dos deficientes das Forças Armadas. 16 mil, como disse. Vamos falar agora, rapidamente, sobre outro aspecto do esgotamento das Forças Armadas, que foi do esgotamento em material e equipamento. Portanto, o que é que se passou a dar é que as Forças Armadas portuguesas, com o início da guerra, reequiparam-se, quer o Exército, a Marinha e a Força Aérea, e esse reequipamento não foi renovado ao longo da guerra. Não houve condições para o renovar. O que não aconteceu com os movimentos de libertação. Enquanto nós mantivemos o nosso armamento inicial e o nosso equipamento, eles foram fazendo gradualmente uma melhoria do seu equipamento. E no final da guerra, em 74, eles tinham praticamente em todos os setores, artilharia, armamento ligeiro, equipamento, melhor material que nós. A única coisa que nós tínhamos de superioridade era, de facto, a Força Aérea, porque eles não tinham Força Aérea e era, muitas vezes, a Força Aérea que resolvia os problemas em teatro de operações e, sobretudo, em confrontos violentos que se davam em que as nossas forças estavam em dificuldade e em evacuações de pessoal ferido. O que vai acontecer é que, em 1973, na Guiné, o movimento de libertação que se chamava PAIGC adquire, na União Soviética, um míssil antiaéreo. Esse míssil antiaéreo, que se chamava Strela, que está aqui nesta fotografia, era portátil e era transportado ao ombro, de fácil utilização, e até maio de 70, ele aparece em 73, e até maio de 73 eles abatem 5 aviões. 2 caças Fiat G91 e num só dia abatem 3 aviões da nossa Força Aérea. Portanto, até maio, entre março e maio, penso que o primeiro Fiat abatido foi em março, e vemos aqui os destroços dele, aqui em baixo. Portanto, o que é que vai fazer é que a única grande supremacia que tínhamos em teatro de operações vai passar a atuar de uma forma muitíssimo mais limitada. E isso vai ter consequências gravíssimas, sobretudo na Guiné, logo em 73. Não vou aqui ter tempo para falar nisto, mas em 73, sob pressão do PAIGC, vai, pela primeira vez em 12 anos de guerra na altura, um quartel português vai ser abandonado sob pressão do inimigo. Já tinha havido retiradas de quartéis, isso é uma coisa é abandonar sob pressão militar. E a situação na Guiné encontrava-se extraordinariamente grave, em que praticamente a tropa que estava em quadrícula não saía dos quartéis e as operações militares eram feitas exclusivamente pela tropa especial. E esta situação tendia a estender-se também a Moçambique, que também era extremamente grave a situação militar. Face a isto, os militares começaram a pensar no seguinte: nós estamos à beira, ou corremos o risco, de termos uma derrota militar a curto prazo. E como havia uma experiência dramática, vocês não conhecerão, a maior parte de vocês, da Índia, ou seja, quando em 61 nós perdemos os territórios portugueses daquilo que se chamava o Estado Português da Índia, Salazar retirou todos os meios aos militares para a defesa, houve uma invasão da União Indiana com o exército por terra, mar e ar, não havia um único avião da Força Aérea Portuguesa na Índia, e o Salazar manda dizer isto: soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos. Pronto. E, portanto, o que aconteceu é que não havia qualquer hipótese de ser vitorioso, o exército, as Forças Armadas Portuguesas renderam-se e depois foram as Forças Armadas Portuguesas tornadas bode expiatório e culpados da derrota militar. E, portanto, os militares começavam a perspectiva, e os militares nunca esqueceram isso. Nunca esqueceram isso. E é exatamente em 73 que começa a vir ao de cima, de facto, novamente, o espectro da Índia.
Portanto, é neste ambiente, e vamos começar pela última parte, que é o MFA e o 25 de Abril, vamos ver qual era o ambiente que existia. De facto, os militares estavam com uma vida familiar terrível, como eu digo aqui, uma guerra começavam a não ver o fim, nem nenhuma solução política, sabiam que as grandes potências tinham descolonizado e aquelas que tentaram resistir, como o caso da França, tinham sofrido derrotas até humilhantes, como foi o caso da França na Indochina e, de alguma forma, na Argélia, e a sua própria condição material dos próprios oficiais era fraca. E, portanto, os oficiais, os jovens oficiais do Exército e depois estendendo-se às Forças Armadas, começam a pôr em causa o poder político e a considerar que a guerra não tinha solução militar. Esta é uma frase-chave e num dia como hoje que comemoramos aqui um documento do MFA em que se diz pela primeira vez que a guerra não tem solução militar, tem que ter solução política. Portanto, e é por este conjunto de condições que os militares do MFA e do movimento, primeiro movimento dos capitães, depois do MFA, se começam a reunir, a pôr em causa o regime e vão conseguir desdobrar-se. E, portanto, em 1973 eles conseguem organizar-se de uma forma rapidíssima e, portanto, em cerca de 5 meses, os militares do Exército estruturam o seu movimento, o movimento dos capitães de contestação ao regime, e em 1974, para eles, começa a ser claro que a única solução é o derrubar o regime. E dividem os esforços em dois setores, um militar, no sentido de fazer um plano de operações para o derrubo do regime, e uma componente política, no fim, para dotar esse próprio movimento de uma componente política. Portanto, é assim que, na madrugada de 25 de Abril, os militares estão em condições de lançar uma operação de grande envergadura, que deixou quase sem reação as forças afetas ao regime e obteve a rendição do Presidente do Conselho à meia da tarde, portanto, em 12 horas. E o MFA apresenta também aos portugueses o seu programa em que consagra o exercício da liberdade aos cidadãos, prometendo a realização de eleições livres no prazo de um ano. Portanto, logo no dia 25 de Abril, o MFA promete isso aos cidadãos portugueses. E, de facto, em 25 de Abril, passado um ano, realizam-se eleições para uma Assembleia Constituinte, que contou com uma taxa de participação de 92%, o que nunca mais veio a verificar no nosso país, e em 1976 é eleita a nova Assembleia da República, é eleito o Presidente da República, nomeado o primeiro Governo Constitucional, eleitas as Assembleias Regionais de Açores e Madeira, e ainda são efetuadas eleições autárquicas. Portanto, concluímos que num período de 2 anos, os militares transferiram grande parte, os órgãos de soberania e as competências para órgãos eleitos e legitimados pelo voto. Isto porquê? Porque aqueles traços de personalidade dos próprios capitães, que eu vos li há pouco, estavam presentes nestes homens que fizeram o 25 de Abril. Muito obrigado.